Falar de economia agora, vamos falar sobre essa crise que começou na Grécia. Há um temor que a crise se espalhe pela Europa e pelo mundo inteiro. Eu recebo aqui no estúdio Marcílio Machado, ele é administrador, especialista em comércio exterior, dá aula sobre esse assunto, e também o Matheus Albergaria, que é economista. Matheus, bom dia. Bom dia. Matheus, explica pra gente como é que começou essa crise e por que uma economia que não é considerada entre as mais fortes assim, da Europa e muito menos do mundo, pode se espalhar por todo o globo. A palavra-chave aqui, Mário, é contágio. Às vezes, uma crise relativamente pequena em um país que não tem uma grande participação na comunidade europeia pode ter efeitos devastadores sobre o mundo. Por que isso acontece? Devido aos avanços na tecnologia digital, principalmente devido ao advento da internet, o que acontece no mercado pode acabar impactando em questão de horas no mundo inteiro. Foi o que aconteceu durante a crise de 2008. Agora, tem uma grande vantagem também. Devido a essa rapidez de contágio, também há uma maior rapidez, uma maior agilidade dos governos em controlar os efeitos adversos da crise. Qual que foi o problema com a crise da Grécia? E não foi só a Grécia, mas foi uma série de países europeus também. Portugal, Irlanda, Grécia está sendo o ápice dessa crise. Agora, houve um certo atraso dos países da comunidade europeia em responderem ao auxílio em relação à Grécia. O pior caso aqui é a possibilidade de você ter um contágio em massa pela Europa. Felizmente, isso não está acontecendo até agora, mas, obviamente, você vai ter algumas consequências severas sobre a economia grega, principalmente por conta das imposições dessa ajuda financeira. Quer dizer, como o mundo está cada vez mais globalizado e o capital vai de um país de mercado para outro com muita velocidade, muita facilidade em função da tecnologia, a crise se espalha rapidamente. Sim. Agora, Matheus, e esse pacote aí trilionário de quase 1 trilhão para conter essa crise, para que ela fique só lá na Grécia, é suficiente? Isso só o futuro vai poder dizer. A gente vai ter que esperar um pouco pelos próximos meses para ter uma noção se esse pacote vai ser útil ou não. De novo, o mais importante no momento é evitar que essa crise volte a ter as proporções que a crise de 2008 teve. Professor Marcílio, o Jamiro mandou uma pergunta aqui para a gente. Essa crise na Europa pode virar uma marolinha aqui no Brasil? Bom, o que a gente não pode deixar de considerar é que foi uma crise muito séria. E a grande preocupação, dentre outras, é que alguns economistas, alguns analistas acharam que a Grécia poderia até abdicar ou desistir da opção de fazer parte do sistema monetário europeu, ou seja, abandonar o euro. Já pensou que impacto isso teria se a Grécia resolvesse fazer como a Argentina fez no passado, que tinha uma moeda dolarizada e ter que ter uma coisa tipo o curralito que teve na Argentina, fechar os bancos, segurar a situação? A Grécia poderia abandonar o euro e poderia ter impacto na Espanha, em Portugal, na Irlanda. Não só o calote, mas ter que adotar uma outra moeda, porque pelo fato de fazer parte do sistema monetário europeu, a Grécia não pode simplesmente desvalorizar sua moeda para ser mais competitiva, porque a Grécia vai precisar de uma maior competitividade em relação aos seus produtos, uma reestruturação interna da dívida dela, e como hoje ela faz parte de um sistema monetário europeu que não funciona assim como um país. O Brasil é um país, todos os estados estão com a mesma moeda, a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Então, na hora que um país resolve fazer parte do sistema monetário e adotar o euro, ela tem que se atender a todas as regulamentações do Banco Central Europeu. Professor, e a pergunta do Jamiro aqui, isso vai virar uma marolinha aqui ou pode ser bem pior? Olha, eu acho que é muito difícil a gente fazer uma previsão agora. O mercado, na quinta-feira, que quase foi considerado na semana passada uma quinta-feira negra, já deu um sinal como o próprio Matheus colocou. Os líderes, eles de uma certa forma, hesitaram muito em tomar uma medida rápida para conter. Então, eu acho que a decisão enérgica e rápida e que os líderes europeus, até conversando com o governo americano, tomaram para poder fazer com que essa crise não haja um contágio dessa crise para o resto do mundo, é para justamente evitar que essa marola chegue aqui no Brasil. Mas hoje é muito cedo para a gente dizer qual deverá ser o impacto, porque a maioria desses países tem um déficit orçamentário muito grande, acima do permitido pela comunidade e pela União Europeia, que é 3% do PIB. Eles estão com 13, 9, 14, 15, muito maior do que o permitido para ter uma estabilidade na região. E acho que é aí que se encaixa a pergunta também do Américo, lá de Colatina. O Américo Monteiro de Souza, ele pergunta sobre esse controle aí, por que não há um controle sobre os números dos países, e diz o seguinte, Matheus, a maioria dos países escondem os números de suas economias, fazem manobras nas contabilidades para viver de ilusão de que estão bem, mas aí de repente estoura uma crise como essa. É assim como diz o Américo.
Os números de suas economias, fazem manobras nas contabilidades para viver de ilusão de que estão bem, mas aí de repente estoura uma crise como essa. É assim como diz o Américo mesmo? Eu não sei se isso é necessariamente verdadeiro. Hoje em dia há um sistema organizado de contabilidade nacional dos países. É claro que você pode encontrar casos de países ou de governos específicos que venham esconder os números, mas eu acho que a tendência cada vez maior, na verdade é uma necessidade macroeconômica, Mário, transparência. Em relação ao que o Marcílio falou, e respondendo à primeira pergunta, eu acho que é muito importante a gente pensar quais são os efeitos eventuais dessa crise em relação ao Estado do Espírito Santo. Nós estávamos analisando os dados de comércio exterior do Estado do Espírito Santo ontem no Instituto Jones, e o que a gente nota é que a Grécia tem uma participação relativamente pequena na nossa pauta de exportações. Não chega a estar entre os 5 maiores colocados em termos parceiros comerciais do Estado do Espírito Santo. Hoje em dia nós temos o seguinte ranking: Estados Unidos, Europa via Holanda, em terceiro lugar a China. São os países para quem a gente mais vende. Estados Para quem a Unidos, gente Europa. mais exporta, exato. Os nossos principais parceiros comerciais. A Grécia aparece com uma parcela muito menor na participação da economia capixaba. Uma lição importante desde 2008 que pode vir a acontecer agora. Há ganhadores e perdedores relativos, mas todo mundo acabou perdendo um pouco com a crise de 2008. Daí a importância de se controlar essa crise na Grécia agora. E a gente vê esse mega pacote de 1 trilhão. Foi o maior desafio que o euro já passou até hoje, professor Marcelo? Acredito que sim, e que a gente deve considerar porque a Europa foi criada há 60 anos atrás. Isso significou ter um impacto muito grande em termos de geração de riqueza, estabilidade, paz mundial, e que os líderes, eu acho, de uma certa forma entenderam que devem lutar e vão lutar de qualquer maneira, como a gente assistiu nos canais de televisão, na mídia, dizendo que os líderes vão lutar com todas as armas que eles puderem para poder preservar o euro. E até aproveitando que o Matheus colocou, é muito interessante essa interdependência global, porque olha o que acontece. Um dos maiores parceiros comerciais da China é a Europa, a União Europeia. Se houver uma recessão, uma queda no crescimento ainda maior da economia europeia, isso pode implicar, ter algum impacto nas exportações e na própria economia chinesa. E quem são os maiores compradores de commodities, os maiores produtos, matérias-primas básicas que o Brasil exporta? É a China. Então, quer dizer, há um risco, há uma ameaça nessa história. Professor Marcílio Machado, professor de Comércio Exterior, muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia. Matheus, mais uma vez, muito agradecido pela presença, pela análise aqui no Bom Dia. Eu que agradeço. Portanto, ainda é cedo, quer dizer, ainda é muito cedo para falar que o risco existe de uma contaminação, principalmente aqui no Espírito Santo. Matheus explicou muito bem quais são os países para quais o Estado mais se exporta. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de